Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. O corpo foi encontrado em uma cova rasa em uma propriedade privada. Peritos forenses concluíram que o corpo estava ali havia mais de 8 anos. Os restos esqueléticos estavam parcialmente danificados, mas não a ponto de impedir a recuperação de evidências. As marcas nos pulsos chamaram atenção especial. Os ossos do antebraço estavam cortados e comprimidos, sugerindo que as mãos haviam sido amarradas antes ou depois da morte. O solo, as raízes das plantas e quaisquer pequenos objetos encontrados nas proximidades foram examinados. Nenhuma joia ou pertence pessoal foi encontrado no corpo. Nenhum relógio, nenhum telefone, nenhuma chave. Tudo o que pudesse identificar a vítima foi removido. Era importante estabelecer não apenas o tempo, mas também o método de sepultamento. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Tudo o que cercava Jamie Jean Liadi era cuidadosamente organizado, como se sua vida fosse um mecanismo complexo, mas bem funcionando. Ela nasceu em 1977 e cresceu no sul da Califórnia em uma família que valorizava a educação, a honestidade e a disciplina. Seus parentes lembravam de Jamie como uma criança reservada e reflexiva que, desde muito cedo, preferia a solidão a brincadeiras barulhentas e a diversão. Enquanto outras crianças sonhavam com bonecas, festas ou popularidade na escola, Jamie sonhava com uma carreira, sua própria casa e estabilidade. Já na adolescência, ela tinha certeza. Conquistaria tudo sozinha, sem depender de ninguém. Jamie apresentava resultados notáveis na escola. Ela não apenas estudava bem, era a melhor da turma. Era especialmente forte nas ciências exatas, matemática, química, biologia. Tinha uma mente analítica, uma abordagem quase de engenharia para a resolução de problemas. Sua frase favorita era: "Se existe um sistema, haverá um resultado." Os professores a descreviam como uma aluna talentosa e muito séria, que, mesmo jovem, pensava como um adulto. Mas Jamie não era arrogante. Ela simplesmente sempre buscava a perfeição, nos estudos, no comportamento, no futuro. Começou a construir sua independência desde cedo. Passou a trabalhar meio período ainda jovem, não porque precisasse, mas porque era importante para ela sentir que podia se sustentar. Depois de terminar a escola, Jamie ingressou na Universidade de Michigan, uma das instituições de ensino mais prestigiadas do país. Lá, escolheu uma área ligada à ciência e à medicina, migrando depois para o campo de vendas biomédicas. Não era apenas uma carreira, era uma decisão consciente, estável, bem remunerada, exigindo mente analítica e compreensão clara do produto. Exatamente o que ela precisava. Colegas a descreviam como meticulosa, mas educada. Era o tipo de pessoa que chegava às reuniões 5 minutos antes e era a última a sair, verificando se havia algum assunto pendente. Não tinha tolerância com desorganização, não gostava de espontaneidade e sempre seguia um cronograma. Muitos notavam que trabalhar com ela era fácil, mas aproximar-se era quase impossível. Não compartilhava informações pessoais, evitava falar de si mesma e mantinha distância. Mesmo em eventos de equipe e festas corporativas, Jamie permanecia à margem, sorrindo educadamente, mas nunca se abrindo de verdade. Sua casa no Arizona era tão organizada quanto ela. Vizinhos diziam que Jamie raramente recebia visitas. Seus dias eram programados por hora: trabalho, academia, yoga, compras, tarefas domésticas. Tudo estritamente de acordo com o plano. Ela não era extrovertida, mas não havia ansiedade nisso. Era uma escolha consciente. Gostava de estar sozinha. Sentia-se segura sozinha. A família de Jamie, especialmente seu pai e madrasta, era importante em sua vida, mas mesmo com eles ela estabelecia limites. Mantinham contato, ligavam-se regularmente, mas a relação dificilmente era emocionalmente próxima. Isso não significava frieza ou indiferença, mas sim cautela. Jamie não confiava facilmente. Filtrava cuidadosamente quem deixava entrar em seu círculo íntimo e, na maioria das vezes,
Não deixava ninguém. Financeiramente, era completamente independente. Tinha boa pontuação de crédito, emprego estável, casa e carro próprios. Não pedia ajuda, não pegava emprestado, não reclamava da vida. Do ponto de vista de um observador externo, havia conquistado tudo o que queria. Tinha uma vida tranquila, estável, validada, exatamente do jeito que sempre quis. Sem caos, sem riscos, sem dependência dos outros. Mas por trás de toda essa estrutura, às vezes surgiam sinais de solidão. Em suas anotações, em seus registros, até em suas compras, livros sobre psicologia das relações, cursos de autoajuda, assinaturas de terapia online, havia algo além do simples amor pela ordem. Era o desejo de entender como estar mais próxima das pessoas, como confiar, como deixar alguém entrar em sua vida e não perder o controle. Talvez, no fundo, Jamie sonhasse com intimidade e amor, mas tinha medo de destruir o sistema que vinha construindo há anos. Porque era justamente esse sistema, ordem, estrutura, previsibilidade, que era seu alicerce na vida. Jamie Liadi nunca quis ser o centro das atenções. Não mantinha redes sociais ativas, não buscava popularidade, não exibia suas conquistas. Seu interesse era o conforto interno, e ela fazia todo o esforço para preservá-lo. Por todos os sinais externos, era uma pessoa que tinha controle completo da própria vida. Mas são justamente essas pessoas, que guardam tudo para si, que não demonstram dor, que raramente pedem ajuda, que se revelam as mais vulneráveis. Naquela época, Jamie tinha pouco mais de 30 anos. Era confiante, financeiramente estável, independente. Vivia em sua própria casa em Chandler, no Arizona, e tinha uma vida com a qual a maioria das pessoas só podia sonhar. Tranquila, organizada, sem dramas. Exatamente do jeito que sempre quis. No início de 2010, a vida de Jamie Jean Liadi, por fora, não se diferenciava de sua rotina habitual, rigorosamente planejada. Corridas matinais, ligações de trabalho, reuniões com clientes, relatórios, aulas de yoga à noite, tudo no cronograma. Para os outros, ela permanecia a mesma. Calma, reservada, profissional. Mas havia detalhes que poucos sabiam. Comunicava-se cada vez menos com a família, atendia menos ligações e sua correspondência com o pai e a madrasta tornava-se mais seca e distante. A princípio, sua família interpretou isso como cansaço ou mudanças pessoais, mas a preocupação foi crescendo aos poucos. Em março, a comunicação praticamente desapareceu. No dia 18 de março, quando a maioria comemorava o dia de São Patrício, Jamie pareceu desaparecer. Colegas notaram sua ausência na reunião da manhã. Ninguém recebeu atestado médico ou aviso de férias. O telefone estava indisponível. A princípio, isso não causou pânico. Jamie podia simplesmente ter tirado um dia de folga. Mas dia após dia, ainda não havia notícias dela. Não entrou em contato, não respondeu e-mails, não apareceu no trabalho. Era como se tivesse sido apagada da própria vida. As estranhezas começaram a se multiplicar. Seu carro, que normalmente ficava estacionado perto de casa, estava desaparecido. Os vizinhos, com quem mal trocava cumprimentos, não a viam havia vários dias. Seus pais começaram a ligar com mais frequência, mas ninguém atendia. Escreveram, ligaram para amigos, colegas, todos davam de ombros. Ninguém sabia onde estava Jamie. Alguns dias depois, um homem que se dizia seu namorado entrou na história. Brian Stewart. Ele afirmou que Jamie havia partido para Denver. Supostamente queria recomeçar, romper com o passado e mudar-se para outra cidade. Segundo ele, eles haviam terminado, mas sem conflito. Apenas seguiram caminhos diferentes. No entanto, essa explicação soava estranha. Primeiro, Jamie nunca foi espontânea. Não fazia nada de forma impulsiva, nem tomava decisões sem plano. Segundo, deixou todos os pertences para trás. Suas roupas, seu laptop, documentos importantes, até a escova de dentes. A casa em que vivia estava em perfeita ordem, mas não havia sinal de preparação para a mudança. Além disso, não houve movimentação em suas contas bancárias. Os cartões estavam congelados,
os pagamentos cessaram. Não parecia uma partida voluntária. Era como um desligamento, brusco, sem aviso, sem deixar rastros. Brian Stewart, o único que dizia saber onde ela estava, insistia que não havia motivo para preocupação. Garantia que estava em contato com ela, que ela apenas queria ficar sozinha. Mas a família de Jamie não acreditava nele. Quanto mais tentavam entender, mais sentiam. Sua filha não havia simplesmente partido. Ela havia desaparecido. E esse silêncio não era uma escolha, mas consequência de algo muito mais perigoso. No entanto, a polícia só recebeu um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida 2 meses depois, em maio de 2010. Todo esse tempo, os familiares tentaram acreditar no melhor. Eles tentaram convencer a si mesmos de que Jamie, como sempre, simplesmente havia se fechado do mundo e que logo entraria em contato. Mas quanto mais o silêncio se prolongava, mais claro ficava. Algo irreparável havia acontecido. A polícia de Chandler iniciou uma investigação. E a primeira tarefa foi falar com Brian Stewart, a pessoa que estava mais próxima dela. O que os detetives descobriram nos primeiros dias foi um choque. A identidade do homem que se apresentava como Brian não existia. Não havia diploma da Universidade de Michigan, nenhum documento legal em seu nome. Descobriu-se que ele usava documentos falsos, um número falso de seguro social e muitas outras identidades no passado. Seu verdadeiro nome era Rick Valentini, e em seu histórico havia uma trilha de golpes, mentiras, casamentos não registrados e dívidas. Mas provar que ele estava envolvido no desaparecimento de Jamie não era fácil. Não havia sinal de luta na casa, sem sangue, sem arma, sem corpo, nenhuma evidência de que um crime sequer tivesse sido cometido. Mas os detetives cavaram mais fundo. Descobriram que Valentini continuara a usar o carro dela após seu desaparecimento. Ele também havia tentado acessar suas contas bancárias. Várias testemunhas afirmaram tê-lo visto dirigindo o carro dela. Um mecânico de uma oficina disse que Brian havia aparecido para trocar o óleo e contou que o carro pertencia à sua ex, com quem ele havia acabado de terminar. Tudo se encaixava de maneira perturbadora. Quando ele foi preso por uma pequena infração de trânsito, os detetives fizeram uma busca em sua casa. Encontraram documentos falsos, múltiplas identidades falsas, papéis adulterados e dispositivos eletrônicos. Mas nunca foi encontrada nenhuma prova direta ligando-o ao desaparecimento de Jamie. Enquanto isso, ele continuava a insistir. Eu não fiz nada, ela foi embora por conta própria. Não tenho ideia de onde ela está. Os meses passaram. A investigação estagnou. Sem corpo, sem evidências. Sem evidências, sem acusações. A família de Jamie vivia em agonia. Aos olhos da lei, ela era considerada desaparecida, não vítima de um crime. Mas o coração do pai dizia o contrário. Sua filha não poderia simplesmente desaparecer. Não ela. Não daquele jeito. Mais de 8 anos se passaram. O mundo ao redor mudou. Pessoas se mudaram, novas lojas abriram, gerações de estudantes se renovaram. E o nome de Jamie desapareceu gradualmente das notícias. Mas aqueles que a conheciam não esqueceram. Foi graças à persistência deles que o caso não foi encerrado. E em junho de 2018, aconteceu algo em que poucos acreditavam. Em um terreno na região de Sun Lakes, onde obras de paisagismo estavam em andamento, trabalhadores tropeçaram em restos mortais. A polícia foi chamada. Um exame foi realizado. Algumas semanas depois, a análise de DNA confirmou. Era Jamie Jean Liadi. Aquela que partira tão silenciosamente foi finalmente encontrada. Quando o teste de DNA em 2018 confirmou que os restos encontrados em Sun Lakes pertenciam a Jamie Jean Liadi, foi ao mesmo tempo um ponto de virada para os investigadores e um lembrete brutal de quantos anos havia levado para se chegar ao óbvio. A partir daquele momento, o caso se tornou oficialmente uma investigação criminal, uma investigação de morte. Até então, tratava-se apenas de suposições, indícios circunstanciais e intuição. Agora havia uma vítima. Havia uma cena de crime, mesmo que parcialmente destruída pelo tempo, o que significava que era hora de juntar as peças.
Só que agora não estavam mais procurando uma mulher desaparecida. Estavam procurando um assassino. A polícia de Chandler e os detetives do condado de Maricopa passaram as primeiras semanas após a descoberta do corpo examinando cuidadosamente o local da cova. O corpo havia sido encontrado em uma cova rasa em uma propriedade privada, próxima a um projeto de paisagismo. Peritos forenses concluíram que o corpo estava ali havia mais de 8 anos. Os restos esqueléticos estavam parcialmente danificados, mas não o suficiente para descartar a possibilidade de recuperar evidências. O solo, as raízes das plantas e quaisquer pequenos objetos encontrados nas proximidades, botões, fragmentos de tecido, fios, fibras, foram estudados. Era importante estabelecer não apenas o tempo e o método do sepultamento, mas também associá-lo a uma pessoa específica. O crânio apresentava microfissuras que não eram típicas da decomposição natural, o que poderia indicar impacto externo, possivelmente um objeto contundente. Fragmentos de roupas foram encontrados na cova junto com os ossos. Uma camisa de algodão listrada, partes de um sutiã e um pedaço de material que se assemelhava ao forro de uma jaqueta feminina. Um pedaço de cinto com uma fivela de metal estava próximo. Tudo isso foi enviado ao laboratório para análise. Atenção especial foi dada às marcas nos pulsos. Os ossos do antebraço tinham cortes e compressões que indicavam indiretamente que as mãos poderiam ter sido amarradas. É possível que a vítima tenha sido amarrada antes ou depois da morte. Isso era difícil de confirmar, mas tais marcas não podiam ser ignoradas. Também foi encontrado próximo aos restos um saco plástico parcialmente decomposto e pedaços de polietileno preto, torcidos em nós apertados. Especialistas sugeriram que o corpo pode ter sido colocado inicialmente em um saco antes de ser enterrado. Não havia joias nem pertences pessoais no corpo. Nenhum relógio, nenhum telefone, nenhuma chave. Tudo o que pudesse identificar a vítima havia sido removido. Parecia uma limpeza deliberada. No entanto, uma peça de evidência revelou quem exatamente havia sido enterrado na cova sem identificação. Entre os fragmentos de roupas, foi encontrada uma etiqueta rasgada com a inscrição de uma marca de roupas esportivas femininas. A mesma marca que Jamie usava. Seu pai mais tarde confirmaria que a camisa poderia ter pertencido à filha. O exame forense durou várias semanas. Especialistas do laboratório do condado de Maricopa reconstruíram o crânio, compararam a estrutura óssea, realizaram análise genética e identificação dentária. Amostras fornecidas anteriormente pela família de Jamie foram usadas para comparação de DNA. A compatibilidade foi de 100%. Em junho de 2018, a polícia confirmou oficialmente que os restos encontrados sob um aterro de cascalho em Sun Lakes pertenciam a Jamie Jean Liadi, uma mulher que havia desaparecido 8 anos antes. Foi um golpe emocional para a família. Por um lado, finalmente tinham uma resposta. Por outro, essa resposta era definitiva, irrevogável. Sua filha, inteligente, tranquila, organizada, foi encontrada sob uma camada de areia, ao lado de um saco vazio e pedaços de tecido. Não se tratava de um desaparecimento. Tratava-se de um crime. A investigação voltou então à figura que levantara dúvidas desde o início. Rick Valentini, o homem que Jamie conhecia como Brian Stewart. Com o fato da morte da jovem agora comprovado, os investigadores puderam levantar acusações mais consistentes. Começou o trabalho minucioso. Analisar todo o material coletado anteriormente, verificar seus deslocamentos, ligações, compras, rastros eletrônicos. Tudo o que antes parecia indireto e frágil ganhava importância no novo contexto. Antes de tudo, os investigadores analisaram os registros de atividade do celular de Jamie. A última vez que ela se conectou foi em 17 de março de 2010. Depois disso, silêncio total. O telefone foi desligado e o chip destruído. Isso contrastava fortemente com o comportamento de Valentini. Seu celular, pelo contrário, mostrava atividade nos mesmos dias, e justamente na área onde os restos foram posteriormente encontrados. Coincidência? Possivelmente. Mas esse era apenas um dos dezenas de fragmentos que começaram a compor um quadro geral. Paralelamente, começou a análise das transações financeiras. Após o desaparecimento de Jamie,
Alguém tentou usar seus cartões de crédito, inclusive em um posto de gasolina localizado a 3 quilômetros do local onde o corpo seria encontrado. As imagens de câmeras de segurança mostraram um homem parecido com Valentini, inserindo um cartão no terminal e saindo rapidamente. As filmagens foram adicionadas ao processo. As testemunhas desempenharam um papel fundamental. Aquelas que viram Valentini no carro de Jamie em 2010. Entre eles estavam um mecânico, um vizinho, um funcionário de supermercado. Todos confirmaram que após o desaparecimento de Jamie, seu carro era dirigido por um homem qualquer. Alguns afirmaram que ele se apresentava como seu ex. Um deles chegou até a notar uma bolsa de mulher e um casaco no banco de trás. A soma dos depoimentos, embora não tivesse peso como prova direta, formava um retrato psicológico de uma pessoa que tentava passar o que era de outra como se fosse seu e que se comportava como se Jamie simplesmente tivesse deixado de fazer parte de seu mundo. Detalhes do próprio passado de Valentini também vieram à tona. Ele não possuía documentos autênticos. Sua chamada biografia, formado na Universidade de Michigan, ex-engenheiro, especialista em TI, revelou-se uma ficção. Uma checagem nos bancos de dados mostrou que uma pessoa com tal nome nunca estudou na universidade, não trabalhou nas empresas declaradas e não tinha renda registrada. Ao contrário, possuía multas, prisões e processos por fraude em vários estados. Ele era um mestre do disfarce. Usava dezenas de nomes falsos, identidades falsas e interpretava papéis com a precisão de um ator. Podia ser qualquer um, menos ele mesmo. Os investigadores se interessaram especialmente pelo arrendamento do terreno onde o corpo foi encontrado. Dados arquivados mostraram que a empresa responsável pela terra contratava trabalhadores temporários, sem verificar ou registrar. Em 2010, trabalhos sazonais estavam sendo realizados ali. E entre os trabalhadores estava um homem que se registrou com um dos nomes falsos que Valentini já havia usado. Esse foi um avanço. Embora as provas fossem indiretas, indicavam que um homem se passando por Brian teve acesso ao local onde o corpo de Jamie seria posteriormente encontrado, exatamente na época em que ela desapareceu. Também foram examinadas as correspondências de Valentini em e-mails e mensagens instantâneas. Algumas das mensagens escritas em nome dela foram enviadas de endereços IP que correspondiam ao apartamento dele. O texto das mensagens era incomum para Jamie. Curto, frio, como se tivessem sido escritas por alguém que não conhecia seu estilo de comunicação. Isso indicava uma tentativa de criar a aparência de que ela ainda estava em contato. Especialistas linguísticos confirmaram que a estrutura dessas mensagens era diferente das que Jamie havia enviado antes. Quando os investigadores o interrogaram novamente, Valentini continuou a insistir. Ele não sabia onde Jamie estava. Alegou que haviam terminado, que ela havia ido embora, que nunca mais a tinha visto. Mas a pressão das evidências aumentava. Um quadro estava se formando. O homem que havia vivido sob o mesmo teto com ela levava uma vida dupla, usava seus bens depois que ela desapareceu, mentia sobre seu paradeiro e já tinha sido pego em uma série de enganações. Faltava uma coisa: provas diretas. E então, anos depois, a polícia recorreu a peritos forenses especializados em reconstruir eventos digitais e físicos. Foi criada uma linha do tempo. Onde Valentini estava no dia do desaparecimento de Jamie, quais dispositivos foram usados, como os sinais se moveram, que transações foram feitas com suas finanças e como tudo isso se relacionava com o local onde o corpo foi encontrado. O modelo era convincente. Não dizia, aqui está a prova, mas mostrava, em toda essa história, apenas uma pessoa sabia onde procurar Jamie. E apenas uma tinha o motivo, o acesso e a experiência para encobrir o crime. A investigação agora tinha uma base sólida. As circunstâncias da morte, as evidências, os testemunhos, os rastros digitais, a identidade falsa, todos apontavam para Valentini. Isso foi suficiente para avançar para a próxima etapa: apresentar acusações. Após 8 anos de incertezas, receios e silêncio, a verdade começava a romper as mentiras. As provas foram reunidas. E embora nenhuma delas fosse conclusiva por si só, em conjunto pintavam um quadro claro e sombrio. O nome de Jamie Liadi estava de volta às manchetes, desta vez
nos comunicados do gabinete do promotor público. Em novembro de 2011, antes mesmo que seus restos mortais fossem encontrados, a Procuradoria do Estado do Arizona tomou a medida sem precedentes de acusar Rick Valentini, também conhecido como Brian Stewart, do assassinato de Jamie Jean Liadi, mesmo que seu corpo nunca tivesse sido encontrado. Foi um dos poucos casos na história do estado em que uma acusação de homicídio foi apresentada sem um corpo. A decisão foi possibilitada pelo trabalho meticuloso de investigadores e promotores. Eles convenceram o tribunal de que a combinação de provas digitais, testemunhos de testemunhas oculares, álibis falsos, manipulação financeira e o histórico pessoal do réu era suficiente para prosseguir com um julgamento. A principal acusação era homicídio em primeiro grau. Valentini também foi acusado de fraude, uso de documentos falsificados, apropriação indevida de bens e obstrução de investigação. O julgamento começou na primavera de 2013, no Tribunal Superior do Condado de Maricopa, em uma sala lotada que incluía jornalistas, ex-colegas de Jamie e sua família. No banco dos réus estava um homem que um dia se apresentou como um parceiro atencioso, mas que se revelou um mentiroso habilidoso com muitas vidas fictícias por trás de si. No julgamento, ele já não negava ter usado documentos falsificados. Admitiu que fingiu ser um graduado universitário que viveu sob um nome falso, mas negou o assassinato até o fim. Após longos 8 anos de incertezas e pedidos intermináveis, no verão de 2018, a investigação finalmente obteve o que faltava desde o início: os restos mortais de Jamie Liadi. Foi essa descoberta que permitiu à Procuradoria do Arizona reexaminar o caso e reabri-lo não mais como um desaparecimento, mas como um homicídio com fato de morte comprovado. A acusação, que havia sido formulada anteriormente, ganhou nova força. A promotoria construiu seu caso com base em uma série de incidentes crescentes. Testemunhas: um mecânico, um vizinho, funcionários de banco, ex-colegas de Jamie, descreveram o suspeito como um homem que tentou seguir com sua vida após o desaparecimento da jovem, como se nada tivesse acontecido. Testemunhos de especialistas em atividade móvel indicaram que os telefones de Jamie e de Valentini estavam na mesma área na noite do desaparecimento. A análise da atividade bancária confirmou tentativas de retirar dinheiro de sua conta após ela parar de responder. O ponto culminante foi um laudo forense sobre o enterro do corpo. O local onde ele foi encontrado coincidia com o território ao qual Valentini teve acesso em 2010, sob um nome falso, enquanto trabalhava temporariamente. A defesa, no entanto, baseou-se na falta de provas diretas. Alegaram que Jamie poderia ter partido voluntariamente e que seu desaparecimento não estava necessariamente ligado a Valentini. Enfatizaram que o crime não foi registrado imediatamente, que o corpo só foi encontrado em 2018 e que as evidências, em sua opinião, eram circunstanciais e carregadas de emoção. No entanto, durante o contra-interrogatório, a defesa tropeçou repetidamente. As explicações de Valentini mudavam, a cronologia não batia e os depoimentos eram confusos. O júri via diante de si não apenas um acusado, mas uma pessoa que vivia sistematicamente uma mentira. O exame linguístico pericial desempenhou um papel especial. Os promotores apresentaram cartas enviadas em nome de Jamie após seu desaparecimento e as compararam com os textos reais que ela escreveu em vida. As diferenças eram marcantes. A estrutura gramatical, o vocabulário, até os giros típicos de linguagem eram diferentes. Isso reforçou a suspeita de que as cartas foram forjadas, para imitar que Jamie ainda estava viva. O julgamento durou quase 6 semanas. Todos os depoimentos, materiais, evidências, alinharam-se em uma única cadeia. Não se tratava de um caso de explosão de raiva momentânea. Era um caso de controle, manipulação e tentativa de apagar alguém da existência para que ele pudesse viver sob um nome falso. Valentini não apenas matou. Ele tentou fazer parecer que Jamie nunca existiu. O júri deliberou por menos de 8 horas no dia da sentença. Seu veredicto foi unânime: culpado. Rick Valentini foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau, bem como de fraude e uso de documento falsificado. O juiz, dirigindo-se ao réu, enfatizou:
Suas ações foram calculadas, frias e destituídas de qualquer compaixão. Você roubou a vida de uma jovem e a esperança de sua família. Rick Valentini recebeu a pena máxima possível de 54 anos de prisão, sem chance de liberdade condicional. A sentença se tornou um símbolo de justiça alcançada mesmo em casos em que por muito tempo não houve corpo, testemunhas oculares ou confissão. Jamie Jean Liedy finalmente encontrou sua voz, não através de palavras, mas pela força inexorável dos fatos.